O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, uma pequena palavra. Estamos no tempo do Advento, neste tempo, repito, em que o Senhor, Ele nos exercita no desejo. Isto é, nós precisamos, mais do que nunca neste tempo, nos unir a Nossa Senhora, para que nós desejemos a vinda de Cristo. Você vai dizer: mas padre, mas Jesus já veio. Sim, Ele veio historicamente no Natal. Mas padre, Jesus virá no final dos tempos, independentemente do meu desejo. Quer eu queira, quer eu não queira, Jesus no final dos tempos virá. É verdade. Mas nós precisamos desejar a sua vinda intermediária neste tempo em que vivemos, para que a sua vinda futura seja salvífica para nós. Então, se nós nos empenharmos hoje em desejar a vinda do Senhor, e não apenas desejar no sentido como se fosse um simples sentimento de querer que Cristo venha, mas desejar, isto é, empenhando-se. Como é que a gente deseja a vinda de Cristo? A gente deseja a vinda de Cristo combatendo os pecados e exercitando-se nas virtudes, exercitando-se na caridade. Então, quando você se aplica a você tem essas duas atitudes, combate os pecados e se exercita na virtude, na caridade, então você espera a vinda do Senhor. A sua espera, ela é salvífica e não uma espera condenatória. Pois bem, então no tempo do Advento, nós nos exercitamos nesta espera do Senhor. E o Senhor quer que nós o esperemos, não com temor humano, isto é, com medo dele que vem, e vem para julgar o céu e a terra. Sim, o Senhor virá, e virá para julgar o céu e a terra, mas o Senhor quer que nós o esperemos como se espera um amigo. E vocês podem ver que desde o início da semana, principalmente as primeiras leituras, Nosso Senhor, quer dizer, no Antigo Testamento, a revelação mais clara é Deus falando, né? Mas Deus ali é sempre o Deus uno e trino, né? Então, principalmente nas primeiras leituras, Deus falando as coisas maravilhosas que Ele vai fazer. Então, isso deve encher o nosso coração de alegria. Quando eu era criança e saía com a minha mãe, ia para algum lugar, e eu fazia alguma traquinagem séria, ela dizia assim a mim: quando chegar em casa você vai apanhar. Pronto, desde ali eu já sofria, porque eu sabia que quando eu chegasse em casa, eu ia levar uma surra. Jesus aqui, Ele faz o contrário. Ele diz: quando eu chegar, eu darei um banquete de ricas iguarias. Lembra a leitura de ontem? Eu concederei a libertação a todos. Eu retirarei do mundo a injustiça. Na leitura de hoje, ele diz:
Isaías capítulo 29. Dentro de pouco tempo, o Líbano vai se transformar em jardim, e o jardim numa floresta. Imagine, para aquele povo que vivia, né? Ainda vive naquelas regiões áridas, secas, falar em jardim, falar em floresta, era falar em bênção. Pois bem, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro sagrado. Os cegos, os olhos dos cegos se abrirão, e eles verão nas trevas e nas sombras. Isto é, eles verão bem, eles terão uma visão perfeita. Os humildes aumentarão a alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. O prepotente vai fracassar, o trapaceiro vai desaparecer. Então, continua aqui a leitura em que Deus vai prometendo grandes bênçãos. Então, isso é para quê? Para que o nosso coração se abra ao desejo. Mas, meus santos, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Isto é, o que o Senhor está prometendo, e usa essas imagens, né, para dizer apenas o quê? Como é que nós poderíamos resumir? A vinda do Senhor será maravilhosa para aqueles que se preparam para ela, e Ele nos concederá bênçãos abundantes que ultrapassarão em muito as nossas expectativas. Aquele que tiver o maior coração e tiver as maiores expectativas, muito bem, estarão muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Então Ele nos concederá essas graças abundantes, Ele nos concederá essa alegria perfeita, e nós precisamos então nos empenhar em nos preparar para recebê-la. Eu creio, Senhor, eu creio nas Tuas promessas. E, meus santos, é sempre bom repetir que nós cremos, mas às vezes como que caímos novamente no esquecimento. Por exemplo, na igreja, nós poderíamos dizer que em muitos casos a nossa fé está firme e forte na igreja, porque tem alguém que está como que acordando você e dizendo: olha o que Deus promete. Aí você ouve e diz: é verdade. Aí você participa do santo sacrifício e o seu coração se enche de luz e você diz: é verdade. Aí você comunga, recebe Jesus no seu coração, na sua alma. Aí você diz: é verdade. Mas você sai da igreja e entra nas suas ocupações diárias e nas preocupações do dia a dia, e você se esquece que é verdade. Então você precisa constantemente se exercitar nessa fé, para que você, o mais constantemente possível, esteja na presença de Deus, de modo que isso se torne cada vez mais uma realidade habitual, que você normalmente esteja na presença de Deus, para que quando as dificuldades visitarem você, você se recorde das promessas de Deus, você se recorde de que aquilo que Deus tem para você é maravilhoso, de modo que as dificuldades do tempo presente nem devem ser comparadas à felicidade futura, e as dificuldades da vida presente não devem obscurecer a nossa fé, a nossa esperança nas realidades futuras. Mas isso, meus santos, é um exercício de fé. Nós precisamos nos exercitar constantemente nesta fé, porque devido à nossa fragilidade, à pequenez da nossa fé e a nossa natureza marcada, manchada pelo pecado, nós tendemos a nos esquecer. Pois bem, então a primeira leitura nos apresenta essa realidade, e eu gostaria de pegar um tópico, uma promessa apenas, que nós poderemos ver que é aquela que acompanha toda a liturgia da palavra, que é aqui
em Isaías, capítulo 29, no versículo 18, em que o profeta diz, em que Deus fala por meio do profeta: os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Isto é, os olhos dos cegos verão aquilo que é invisível, aquilo que aos olhos humanos é impossível de ver. É uma promessa do Senhor. E aqui, meus santos, não é apenas uma promessa de uma cura física, de que os cegos de cegueira humana verão realidades humanas. Sim, isso é tão verdade que Jesus, no evangelho de hoje, ele cura dois cegos de cegueira humana. Eles começam a enxergar as coisas humanas. Mas quem é que abre a porta para que esta graça seja recebida? A fé. Porque Jesus diz aqui, quando se encontra com os dois cegos que estão gritando: tem piedade de nós, filho de Davi, Jesus pergunta para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Isto é, vocês têm fé em mim, nas minhas palavras? E eles respondem: nós temos, Senhor, nós cremos, Senhor. E Jesus disse: faça-se então conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Percebe aqui, meus santos, que o ensinamento é muito além de uma realidade meramente espiritual. Isto é, Jesus pede dos cegos a fé, para que aquela graça lhe seja concedida. Jesus pede também de cada um de nós esta mesma fé, para que nós possamos ver o invisível, para que nós possamos crer cada vez mais na palavra de nosso Senhor. E aqui, fé e coração estão muito unidos, porque na Sagrada Escritura, um coração, um cego, isto é, a visão, desculpe-me aqui a redundância, né? Não vou dizer não, já encontrei a expressão correta. A capacidade de ver e o crer estão muito unidos. O crer é aqui ligado ao coração, porque imagine lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Nós podemos dizer: os puros de coração, porque amarão a Deus. Os puros de coração, porque amarão os irmãos. Não. A bem-aventurança diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Percebe que coração e fé, coração e visão são duas realidades muito próximas. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele cure o nosso coração tão incrédulo, tão descrente, tão duro, tão resistente em acreditar no Senhor, para que os nossos olhos possam ver que vale a pena crer. Nós precisamos pedir a Deus que Ele cure o nosso coração tão relutante em acreditar. E vocês sabem quão relutantes são os seus corações. Isto é, essa inconstância na fé é uma inconstância no amor, que é consequentemente uma inconstância no coração. Você às vezes, vamos lá, você às vezes está generoso, está generosa. Você às vezes, quando percebe que Deus está lhe pedindo algo, você imediatamente quer fazer. Você às vezes percebe que Deus pede de você um sacrifício, e você diz: Jesus, eu faço, Jesus, o Senhor merece. Percebe que a generosidade de coração, a fé no coração, faz com que você veja que vale a pena entregar a sua vida a Deus, vale a pena empenhar a sua vida na palavra de Deus. Então hoje, nesta Santa Missa, neste tempo do Advento em que somos exercitados em desejar a Deus, em querer Deus mais do que tudo, quanto mais isso acontecer, mais nós veremos que Deus é desejável,
E quanto mais o desejarmos, mais percebermos que Deus é digno da nossa fé, e Deus é digno de que nós a Ele entreguemos a nossa vida, mais nós veremos que somos felizes por a Ele nos entregarmos. Que o problema de muitos cristãos é que eles são cristãos, eles são batizados, eles vão até a missa, mas como eles não têm a visão espiritual, tudo para ele é um peso, inclusive o amar a Deus. Como eles amam pouco, que uma coisa pede outra, tá? Como eles amam pouco a Deus, eles veem quão pouco Deus é amável, e isso se torna uma bola de neve que nos oprime. Isto é, eu vejo as coisas muito carnalmente, logo eu me sinto muito pouco motivado a amar a Deus, porque amor significa de alguma maneira renúncia, né? Quem quer amar simplesmente no prazer é um egoísta. Amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então esse é o amor verdadeiro. Ora, como eu estou muito pouco disposto a amar a Deus, a minha visão se torna cada vez mais carnal, humana. E quanto mais carnal, humana for a minha visão, menos disposto eu estarei a amar a Deus. Então vamos pedir a nosso Senhor que Ele cure o nosso coração, para que nós queiramos amá-lo cada vez mais. Vamos pedir a Deus que Ele cure a nossa visão, para que nós vejamos quão amável é Deus, como é maravilhoso poder amar a Deus, como nós somos mais felizes do que o cachorro que tem vida natural, mas ele não ama a Deus. Como nós somos mais felizes do que as aves, que têm simplesmente uma visão animal. Eles não amam a Deus. Mas o que é que o diabo coloca no seu coração? Ah, mas você pode ir para o inferno. Ah, mas o animal não vai para o inferno. Ah, mas você precisa renunciar coisas, e isso é doloroso. O animal não, ele segue pelo instinto, mas ao animal o céu não está prometido como a nós. Ao animal, a união com Cristo, de participar da natureza divina, ao animal isso não está prometido. Então peçamos a Deus essa visão espiritual. Senhor, eu sou cego, e eu preciso, Senhor, ver cada vez mais as graças que me são prometidas, e isso fará com que eu te ame cada vez mais, e quanto mais eu te amar, mais eu te verei, e quanto mais eu te vir, eu te contemplar, mais eu vou querer te amar. É uma realidade que uma puxa a outra, de modo que nós agora olhamos para o Salmo e vemos como ele encaixa essas duas realidades da primeira leitura e do Evangelho de hoje, quando diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha alegria. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ora, o salmista, ele não está no mar de rosas, mas como ele viu Deus, ele não teme mais nada. Como ele viu Deus, ele não precisa mais de nada. Ah, padre, quer dizer que ele não precisa comer? Claro que ele precisa comer, claro que ele precisa beber, mas você compreende? Para ele, isso agora é secundário, terciário, quaternário, é muito relativo, porque o que importa verdadeiramente é o que? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Nós precisamos ser curados dessa cegueira. Quando Santa Teresa d'Ávila diz: quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta, não é poesia. Ela viu Deus de uma maneira diferente do que aquela que nós vemos, e ela está disposta a renunciar a qualquer coisa. Por quê? Porque quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Ou como o salmista: o Senhor é a minha luz
e a minha salvação. Eu não temo nada, eu não temo perder nada, e eu não temo ninguém, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ao Senhor, olha aqui, quem é que pode dizer isso aqui de verdade? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Quem aqui pode dizer isso? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo. Percebe? Ele viu algo tão desejável, que ele disse: é só isso o que eu quero. E em tantas outras vezes, o salmista vai repetir, lá no Salmo, que eu gosto tanto desse versículo, né? Salmo 72, versículo 25: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Quer dizer, ele viu que Deus é uma beleza, é uma riqueza, é uma alegria tão grandes, que é só isso que ele quer. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Ou no Salmo 26, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso o que eu desejo. Se nós disséssemos isso, porque aí vem assim, né? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso o que eu desejo. 2 pontos. Aí vem o que ele quer. Se isso fosse conosco, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o que é que ia sair daqui? Se nós nos colocássemos diante de Deus e disséssemos: Senhor, eu peço apenas uma coisa, e é só isso o que eu desejo. E saiba, a sua boca falará aquilo que quer a sua vida. Não queira na hora posar de santo, não queira na hora posar de santa. A sua boca vai falar a verdade. Diante de Deus ninguém mente. Então o que é que você quer de fato? Diz o salmista: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. O que ele quer é o céu. Habitar no santuário do Senhor. Eu só quero uma coisa, Senhor, é ir para o céu. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Isto é, eu só quero, Senhor, ser teu amigo, contemplá-lo. Eu só quero, Senhor, o céu, habitar no santuário para sempre. Meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a intercessão dos santos, dos nossos anjos da guarda, para que nós vejamos esta verdade, e também nós, com toda a verdade, possamos dizer: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso o que eu desejo: o céu e nada mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.